Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui de novo, abrindo mais uma semana aqui no Orgulho de Ser. Hoje a nossa live vai ser bem bacana, a gente vai falar sobre aceitação. Hoje eu vou conversar com o psicólogo Diego Cardoso. O Diego é psicólogo, professor de ética e psicologia nos cursos de psicologia e enfermagem, é pós-graduado em psicologia da saúde coletiva. Tá? Vai ser um papo bem bacana, vai ser aquele papo onde a gente vai poder entender um pouquinho pela visão de um psicólogo, pela visão de uma pessoa que estuda a mente humana, como é que as pessoas lidam com certas coisas. E também a gente vai poder entender um pouquinho como é que os fatores externos, então assim, a família, a sociedade, o ambiente de trabalho, como é que tudo isso interfere para que essa pessoa possa lidar e trabalhar com a aceitação, tá bom? Quero mandar um beijo, um carinho todo especial pro pessoal que já está acompanhando a nossa live. Rubner, Eriel, Gabriele, Jean, Vini, beijo no coração de vocês, tá bom? Vou então só esperar o Diego entrar, já chamo ele pra gente começar esse bate-papo. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, qualquer colocação, quiser fazer uma pergunta, só mandar aqui que a gente vai, na medida do possível, lendo e respondendo os comentários de vocês, tá bom? Vamos então esperar o dia entrar pra gente começar esse bate-papo. Já vou deixar aqui para vocês também. Rede social do Di é Cardoso com S, Cardoso underline Psique. Psique com P-S-I-C. Então, Cardoso underline Psique. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser bater um papo mais aprofundado, se você quiser talvez marcar um atendimento, conhecer melhor o trabalho dele, arroba Cardoso underline Psique. Você consegue contato com o Diego, tá bom? E deixo também as nossas redes sociais aqui para você, que é o arroba Orgulho de Ser 01, um lugar de acolhimento, audição e onde você é sempre essencial, tá bom? Vou convidar então o Diego para entrar na nossa live para a gente começar. Só um instante, por favor. Eri, faz um favor para mim, avisa o Di que ele já pode entrar, que eu já vou chamar ele pra gente começar o bate-papo. Tomar uma água, gente. Tá um calor aqui, né? Tá um calor em São Paulo que olha só por Deus. Meu singelo copinho de água. Ai, ó, o dia acabou de entrar aqui, já vou adicionar ele pra gente já começar esse bate-papo super bacana. Vamos só aguardar o dia entrar. E, gente, queria, quando vocês puderem, manda comentário pra gente se vocês estão gostando dos nossos temas, das lives que a gente tá fazendo. E boa noite, Di, bem-vindo! Olá, Vini, boa noite, pessoal. Desde já agradeço o convite. Ah, querido, pode, olha, tenha certeza absoluta que a gente agradece profundamente você ter topado. Você sabe que esse projeto das lives foi um projeto que a gente começou meio tímido, né? A gente não tava aí ainda entendendo como ia ser feito. Isso ganhou uma outra proporção. E assim, até agora foram bate-papos maravilhosos. Então, assim, obrigado de verdade por você ter topado. Sei que hoje vai ser mais um momento de aprendizado, de conhecimento. E obrigado de coração, de verdade. Você sabe que é esse espaço que a gente tem com profissionais como você é que fazem total diferença pra gente. Eu agradeço também o convite aí, o intermédio do Rock, né, que nos convidou e tal. Foi difícil de achar uma data no começo, mas a Ah, meu gente amor, conseguiu. Estamos aqui. eu gosto assim, agenda cheia é sinal de sucesso nessa pandemia, quanto mais sucesso, melhor, não é mesmo? É verdade. Di, a gente tinha escolhido como tema, a gente resolveu falar sobre a aceitação, né? Sobre como é que isso interfere na vida de uma pessoa. E eu achei muito bacana a gente ter escolhido esse tema, porque eu acho que assim, é um tema que às vezes parece ser muito banal. Ah, não, imagina, aceitação, gente. A gente tem que se aceitar como a gente é e ponto final, blá blá blá. Mas a gente sabe que tem muita gente
que sofre por conta disso, que não consegue se aceitar, e eu não estou nem dizendo no âmbito da sua escolha daquele gênero que você vai adotar. Não estou nem falando disso, mas existem pessoas que não aceitam a própria imagem, o próprio corpo, o próprio peso, a própria cor de pele, o próprio tipo de cabelo. Como é que é isso na sua visão como psicólogo, de como é que você vê isso no seu dia a dia profissional? Então, Vini, você sabe que a gente da psicologia acaba tendo esse discurso, né, essa discussão frequentemente sobre a aceitação. Mas desde quando você me convidou, eu comecei a fazer uma reflexão profunda sobre o tema, né? E uma das coisas que me gerou curiosidade era qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando nós falamos em aceitação, né? O Certo. pessoal que está assistindo, se quiser dizer também, né, escrever, pode dizer. E aí eu fui pesquisar a respeito disso. E aí eu encontrei que as pessoas, quando escuta sobre aceitação, a primeira coisa que vem à mente é diversidade, acolhimento, diferente, amor próprio, conforto, angústia, receptividade, confirmação e aprovação. São as primeiras palavras que vêm à mente das pessoas quando nós falamos sobre aceitação, né? E é Certo. um tema que, inclusive, tem sido muito discutido na nossa sociedade atualmente, né? Então, nós vemos aí programas de televisão que falam sobre aceitação, nós vemos rodas de amigos no bar que fala sobre aceitação. Então, tem sido um tema muito discutido na nossa sociedade atual. E Certo. aí eu fico pensando o que de fato é essa aceitação. Como é que a gente chega a essa conclusão de se aceitar ou não se aceitar? E aí você me perguntou como eu enxergo isso, né? Certa vez alguém falou assim, me perguntou o seguinte: quando você acha que é o momento certo de uma pessoa se assumir? Tá. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu disse a ela, o momento certo dela se assumir é quando ela se aceita, né? E aí nós estamos falando sobre sexualidade, sobre corpo, porque falar de aceitação abre-se um leque muito gigantesco de possibilidades, Sim, né? exatamente, Aquilo que exatamente. você disse no início. Então, tem a questão do corpo, tem a questão da sexualidade, tem gente que tem dificuldade de aceitar o novo, uma proposta nova, uma cor diferente, pintar a parede de cor diferente. Então, abre-se um leque gigantesco quando nós falamos sobre a aceitação, né? E aí, o que que acontece? Existe uma diferença entre a aceitação e a autoaceitação. Sim, sim. Então, aceitar o outro como ele é uma dificuldade da nossa sociedade atual. Por quê? Sim. A aceitação. Então, vamos procurar um rótulo. O que que você é? Aonde você se encaixa? Onde você se enquadra? Né? E o que de fato é a autoaceitação diante do que o outro espera de você? Ou como o outro te enxerga? Né? Então, é importante fazer esse link, né? Separar uma coisa da outra. Di, você sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção quando você trouxe pra gente as palavras que as pessoas mais vislumbram em primeiro lugar quando a gente fala em aceitação. De todas elas, uma me chamou muito a atenção porque eu acho que se encaixa no que a gente acabou de falar. É a aprovação. As pessoas, ou nós como sociedade, nós buscamos a aprovação. E aí, me corrija se eu estiver errado. Isso não deveria ser algo tão normal. Isso não deveria ser algo necessário, porque assim, a partir do momento que eu me aceito enquanto indivíduo, enquanto aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, eu não precisaria ter a aprovação de ninguém. Mas a partir do momento que a gente busca a aprovação além da aceitação,
você está querendo ser medido por termômetros, por réguas sociais que são muito difíceis de se lidar. Porque daí a gente já começa a entrar naquele campo do que é belo, do que é bom, do que é bonito, do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que o outro pode. A gente parte para um campo que é mais do que aceitar-se, é mais do que aceitar o outro, é aprovar. E aí eu te pergunto, quem somos nós para aprovar-nos uns aos outros? A gente não precisaria de aprovação. A gente tem que se aceitar, tem que haver a autoaceitação. Mas a aprovação, buscar por isso, pode ser uma coisa muito perigosa. Sim, sim, e falando sobre isso, né, a gente não pode deixar de citar sobre a diversidade. Então, quando nós entendemos que existe diversidade e que nem todo mundo pensa igual e que nem todo mundo é igual ao que nós temos em termos de expectativas e de sonhos e de objetivos, eu acho que essa coisa da aprovação, ela acaba caindo por terra, né? De alguma Sim, forma. sim, Porque exatamente. ninguém tem 100% de aprovação. E é aquele dito popular, né? Você não vai conseguir agradar gregos e troianos, né? Exato. É um jargão, mas quando você pensa na profundidade dele, faz todo sentido. Porque, de fato, você não vai ter aprovação de todos, né? Então, uns vão gostar de você do jeito que você é, outros talvez não gostem, né? E Outros aí, talvez não aprovem. exato, e a gente traz mais um jargão para esse papo, que é aquela coisa. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? O que nos faz especiais, o que nos torna atrativamente bacana para a sociedade, para o mundo, são as nossas diferenças. O que nos faz poder dialogar, o que nos faz poder estar tendo esse papo agora é que nós somos diferentes, é que nós temos pensamentos diferentes e a gente quer o quê? Debatê-los, né? A gente quer falar sobre essas diferenças. Eu acho que é muito válido você ter falado sobre isso, porque assim, é o que você falou, é um dito popular que a gente usa às vezes sem nem prestar atenção, mas quando você para ouvir e para contextualizar o que ele está dizendo, é muito sério, porque assim, tentar agradar a todos, ou na verdade assim, eu acho que tentar agradar até o maior número de pessoas é uma tarefa diária que isso vai te consumindo, isso vai te cansando, isso vai comendo o seu emocional, o seu físico, porque assim, sempre vai ter alguém com uma crítica, sempre vai ter alguém para apontar o dedinho e falar isso tá errado, isso não é assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim, exatamente. Né? E você sabe que na clínica a gente encontra muito paciente com essa questão da dificuldade de aceitação, com a dificuldade de aprovação, né? E aí você monta uma expectativa em cima do outro, esperando que aquele outro aprove o que você é, quanto na verdade você ainda não se aprovou, né? Sim, Quanto ainda você não conseguiu fazer esse link, essa reflexão, essa maturidade emocional, porque eu acredito que também tem a ver com uma maturidade emocional que você vai construindo, né? sim, Então, com certeza. Ô Di, e aí, eu ouvindo você falar, eu acabo de fazer um link da minha live com o Eriel, que nós falamos de algo muito parecido. E aí eu vou te perguntar, que eu quero ouvir a sua defesa sobre isso. Por que é tão importante que a gente pare e vá procurar? Não é nem, eu acho que ajuda, é o termo que eu vou usar, mas para mim não é ajuda. Mas assim, por que é tão importante ter a consciência de que tratar da saúde mental, do emocional, do psicológico é tão importante? Aí assim, eu sei que para você vai ser porque você vai defender o que você faz, mas assim, por que é tão importante? Por que é tão preciso que a gente pare e vá tratar da saúde emocional? então, hoje, né, se a gente parar para analisar a nossa sociedade, nós vamos perceber o quanto ela sofre com a questão emocional, né? E tudo isso tem a ver com um senso comum que foi construído, né, de que só precisa de terapia, ou só precisa de psicólogo, ou de psiquiatra, aquele que é louco,
né? Aquele que é transtornado, aquele que sofre com isso. Mas cabe dizer que às vezes o sofrimento ele não está externalizado, né? Sim, Então, sim, assim, aquilo que você sofre no seu individual, talvez as pessoas ao redor não saibam, né? Mas você cria aquela capa, aquela máscara e você segue adiante, porque nós não temos tempo de parar e refletir nos nossos processos, né? Isso me faz pensar em uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e sempre tem aquela pergunta assim: quem é você? Né? certo. Ou fale um pouco sobre você. E aí a pessoa entra em uma angústia profunda, porque ela para refletir naquele momento: quem sou eu? Né? Do que eu gosto, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu respondo agora. Né? Então, tudo isso são marcas de uma sociedade que não cuida do emocional, que não cuida da saúde mental, que não para refletir em quem você é, né? Em quem você se construiu até aquele momento, o que te constitui como cidadão, como pessoa, os seus gostos, a sua individualidade, né? Quais são as suas preferências. Então, ah, tudo isso interfere na questão da pessoa não procurar a saúde, a terapia, né? Porque, Sim, eu vou falar da minha vida para uma pessoa que eu não conheço, né? Como que é isso? E está muito ligado a esse medo inconsciente de fato tocar em assuntos que vão te mobilizar de alguma forma, né? Porque atualmente o importante é ser casca grossa, né? É ser duro, é enfrentar e tudo mais. eu acho que a gente vai também para aquela vertente, né, de que eu até também falei sobre isso com o Ariel. A menina, ela é criada, ela é educada para ter sentimentos, porque ela precisa ser mãe, ela precisa criar uma família, ela precisa cuidar dela, dos filhos, do marido, da casa. O cara, ele é criado para ser o provedor. Então, assim, você vai trabalhar, vai ter uma profissão, vai ganhar dinheiro para sustentar essa família. Mas você pouco precisa se importar com o que teus filhos pensam, sentem, com o que tua mulher pensa, com o que ela sente. Então, eu acho que assim, a gente consegue resumir um pouquinho do que você disse. Mais uma vez, isso tudo é fruto de uma sociedade machista, patriarcal e completamente misógina, onde mulheres precisam ter sentimentos e não podem ter força, e homens têm que ter força e não podem ter sentimentos. E aí eu te devolvo uma pergunta. Você acha que a nossa sociedade é vulnerável emocionalmente e a falta de conhecimento próprio faz com que as pessoas não se aceitem, não aceitem o próximo, perdão, e por isso estejam buscando essa aprovação desesperadamente? Sim, sim, tem tudo a ver. Isso vai gerando uma cadeia, né? Então, é uma coisa seguida da outra, uma coisa que vai puxando a outra, né? E além de toda essa questão que você citou, né, e que você também falou lá na conversa com o Eriel, nós temos uma sociedade capitalista, né? Então, nós temos poucas políticas públicas para a saúde mental, né? Poucos comerciais que incentivam as pessoas a procurarem terapia, porque o importante é você vencer, né? Você ter uma carreira profissional, o importante é você chegar no topo do topo, né? Mas parar para cuidar da saúde, do seu emocional, não tem tempo, né? Não tem verba para isso. Então eu quero aquele que esteja pronto para me render lucro, Sim, sim. né? Então tudo isso vai influenciando, né? Uma cadeia de situações. Eu acho bacana de a gente receber um comentário aqui da, acho que é irz.saturnat. Ela disse assim, ó, se assumir. A sociedade faz parecer que somos errados. A sociedade já não nos aceita. Temos que nos autoaceitar, nos autorrespeitar e nos autoproteger muitas vezes. E ela tá certa. Eu acho que quando a gente fala de sexualidade, de fato, tudo que foge de um padrão pré-estabelecido, historicamente, assim, que vem de anos, de séculos atrás, já é errado.
E aí, eu acho que muito daquilo que você falou dessa questão da capa, de às vezes você pôr uma máscara e viver essa máscara, viver essa personagem, tá nisso, porque assim, as pessoas ainda têm medo de mostrar à sociedade quem sou. Ó, sou isso aqui, dá licença, eu sou isso aqui mesmo, tá? E ser julgado. Porque a gente não tem a capacidade, eu acho que, eu tava inclusive hoje, passei por uma situação, resumidamente, uma pessoa virou e falou assim, mas você sabe que eu sou XYZ, tá tudo bem pra você? Eu virei pra essa pessoa e falei assim, então, mas pra mim, você é uma pessoa. O que você gosta, o que você faz na cama, não me diz respeito, não é pra mim. Você não tá fazendo comigo, você não tá oferecendo fazer comigo. Então, assim, nós temos um sério problema de que nós precisamos falar o que gostamos, o que queremos, até sexualmente, antes de simplesmente sermos. Eu sou uma pessoa com sentimentos, com emoções, que gosta de. Mas é primeiro, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, igual você. Os nossos gostos não podem sobressair a nossa semelhança, porque somos humanos, somos iguais perante isso tudo, gente. E as pessoas não conseguem, porque o julgamento é muito forte. A nossa sociedade é uma sociedade tão doente, tão carente de atenção psicológica, emocional, mental, que, que a gente não consegue. Eu, particularmente, sou um defensor nato da psicologia, da terapia. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Porque terapia é para que você não fique louco, para que você não se consuma mentalmente. Porque enquanto você fica nessa de, não, imagina, isso é pra louco. Meu, você vai se consumindo e você não vai sair dessa estagnação nunca. Você vai continuar no mesmo lugar, né? Por isso que eu quis falar sobre aceitação, mas aí você me trouxe o termo aprovação, que pra mim foi tipo um novo viés, que assim, é maior do que a própria aceitação. Porque o buscar aprovação é muito ruim. Por exemplo, você já imaginou se antes da gente fazer essa live, a gente precisasse se aprovar em tudo? Não, Vini, a gente vai você falava assim, ó, Vini, a gente só vai falar disso, 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 disso. Ah, não, mas Dias, meu, a gente tem que bater papo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que deixar fluir, porque senão não adianta. Sim, né? E tudo isso que você falou, né, tá dentro das dificuldades, que foi uma das coisas que você pediu para falar, das dificuldades na autoaceitação, né? Então, o conservadorismo, né, a cultura, a sociedade, o ambiente em que aquela pessoa está inserida, em que ela viveu, seja lá o que for que ela precisa aceitar, né, em si própria. Tudo isso interfere, tudo isso gera o sofrimento, tudo isso causa doença nas emoções, né? Então você percebe uma pessoa completamente travada, não consegue falar em público, não consegue desenvolver habilidades sociais. E aí você, no consultório, verifica, né, começa a fazer o levantamento daquela pessoa, do histórico dela, da infância dela, das relações que ela desenvolveu até ali, você vai perceber o quanto ela sofreu, né? O quanto ela foi apontada, o quanto ela foi julgada, o quanto esse comportamento de timidez dela foi reforçado o tempo inteiro. E aí ele se torna um adulto que não consegue desenvolver habilidades sociais, que não consegue falar em público, né? Que tem dificuldade em se aceitar como seja grande, seja alto demais, né? Seja gordo, gay, lésbica, né? Dentro de toda a nossa comunidade. E por aí vai, a cor do cabelo, como o cabelo é, se o cabelo é crespo, se o cabelo é enrolado, se o cabelo é liso. Então, tudo isso vai interferindo. Di, a gente pode dizer, ou seria uma utopia, né? A gente pode dizer que essa questão de se conhecer, de se respeitar e da autoaceitação, que talvez seja o fator mais importante, porque assim, eu acho que para você aceitar o próximo, você tem que se aceitar primeiro. Você tem que estar bem com você, para que você possa ver no outro as características que o fazem bem. Você acha que toda essa questão torna as pessoas doentes, mas de coisas assim, de coisas ainda mais sérias? Porque você falou uma coisa que eu queria até voltar um pouquinho.
Você falou assim, que essa falta de, de, de cuidados com a mente, com o psicológico, causa, por exemplo, a questão de você não conseguir falar em público, que é um problema, de você não aceitar o seu cabelo, que é um problema, a sua sexualidade. Mas me diz uma coisa, essa questão de você não aceitar que, sendo um ser humano, você tem sentimentos, você tem emoções, você precisa tratar disso. É, é possível dizer que isso causa doenças ou dores físicas. Vou te dar um exemplo do que eu estou dizendo. Um paciente diagnosticado com câncer, que tem um problema muito grande com as suas emoções, com os seus sentimentos. É uma pessoa que não aceita muita coisa, que traz muito traumas de infância, de adolescência. Pode ser um paciente que tenha uma recuperação mais lenta ou que tenha agravamentos no seu diagnóstico? Então, respondendo assim pelo que eu penso diante disso, né? Tá. Nós não podemos dizer que não, que isso não pode acontecer em hipótese alguma. Mas nós também não podemos negar que sim, que isso pode acontecer. Por quê? Porque quando se refere ao ser humano, né, quando se refere ao outro, nós estamos falando de subjetividade, de individualidade, né? Então, cada um vai vivenciar as suas emoções de uma forma diferente. Cada um vai reagir de forma ao ambiente, né? De forma diferente. Então, um exemplo, né? Você pega duas pessoas, como você falou, por exemplo, com câncer. Uma vai reagir de uma forma ao diagnóstico e outra totalmente diferente, né? Uma talvez passe ali pelo processo de aceitação imediato, outra passe pelo processo de negação, de não aceita aquilo. Agora, sim, nós não podemos negar que existem as doenças psicossomáticas, né? Como, por exemplo, eu percebo que paciente muito ansioso tem muitas dores nas costas, muitas dores nas pernas, né? Sofre de questões do estômago, como gastrite nervosa, né? Diabetes emocional. Então, tudo isso interfere sim, só que nós não podemos enquadrar isso, né? Tá. Para todo mundo, porque nem sempre vai ser da mesma forma. Então, nós temos pessoas que vão sofrer por determinadas questões e pessoas que vão sofrer por outras totalmente diferentes, e às vezes situações parecidas, mas a reação totalmente diferente. Entendi. Di, deixa eu te fazer uma pergunta. Levando em consideração o que a gente tem vivido, né, nos últimos pelo menos 6 meses aí, que essa pandemia que meio que paralisou tudo, né, que mudou a vida de todo mundo, a gente não vive mais uma normalidade, a gente não sai para trabalhar como saía antes, a gente não sai para socializar como saía antes, enfim. Você acha, ou você pode dizer tecnicamente, que a pandemia associada a esta falta de aceitação, a essa falta de conhecimento próprio, leva pessoas, ou levou um número maior de pessoas a cometer suicídios ou tentativas de suicídios? Eu acredito que sim, né? Porque o que acontece, né? Vamos exemplificar isso aí. Você tem uma dificuldade de aceitação, mas você está trabalhando, né? Sua mente se mantém ali ocupada, você sai com seus amigos, aqueles que você se sente confortável, e aí você está tendo sua vida normal. De repente, tudo isso para, né? E aí você precisa dar uma brecada na sua rotina, na sua correria do dia a dia, e você passa a ficar dentro de casa. Automaticamente, você vai pensar muito mais em questões que você não pensava anteriormente, inclusive em coisas que te incomodam, né? Como, por exemplo, a falta de aceitação. Então, sim, pode ser um disparador, né? E é aquilo que eu te falei, nós podemos encontrar pessoas que tenham ideações suicidas porque ficaram em isolamento social e passaram a pensar mais sobre isso, sim. Mas nós também podemos ter pessoas que, diante dessa situação, se refez,
né? E disse, olha, é a hora de tomar uma postura, né? É uma hora de seguir em frente e, de fato, assumir quem eu sou, né? Falar sobre isso, entender quem eu sou, porque pensar também gera atitudes, né? Sim, Refletir sobre os processos também causa amadurecimento. Então a gente volta novamente àquela questão da subjetividade. entendi. Possa ser que tenha aumentado, mas também possa ser que tenha produzido resultados positivos. Eu acho que, assim, eu te fiz essa pergunta com um cunho um pouco mais técnico, porque eu acredito que é válido a gente falar sobre tudo. E eu entendo que a gente não tenha respostas para algumas coisas como certo e errado, ou é isso e não é isso, porque assim, tratando-se da mente humana, tratando-se das nossas emoções, é tudo subjetivo, porque é o que você falou, cada indivíduo é um indivíduo e tem a sua individualidade. Então, assim, eu sinto de um jeito, você de outro, e a gente não tem como medir isso. Não tem como dizer se é certo ou se é errado, enfim, porque são coisas que não são palpáveis de métricas, de análises criteriosas e análises numéricas. Né? Eu acho que são pessoas e devem ser tratadas dentro da sua individualidade. Ainda nessa questão de pandemia da questão emocional, psicológica, você sentiu, e aí eu quero a sua resposta mesmo, você mesmo como profissional, sem o que pode ter acontecido com outros, mas você sentiu que nesse período as pessoas passaram a se preocupar mais com a sua saúde emocional e buscaram por atendimento psicológico? Ou pelo menos assim, bater um papo com um terapeuta, algo do tipo? Sim, sim. Dentro da minha percepção, né, eu não tenho no momento para dizer dados estatísticos, mas dentro daquilo que eu percebi, eu acredito que sim. Né? Então, nós tivemos aí plataformas online, onde tiveram psicólogos voluntários para fazer uma conversa inicial, um acolhimento inicial para quem precisava. Então, a gente conversa com colegas de trabalho e percebe que a procura aumentou diante da pandemia. Então, eu acredito que sim, particularmente. Entendi. Di, eu quero te fazer uma pergunta que foi uma pergunta que eu tinha anotado para fazer também com o Eri. E aí, vou até te pedir licença. É, eu não sei se ele está perto de você, se ele conseguiria entrar com a gente super rapidinho, porque eu queria muito ouvir isso de vocês dois, se a gente puder. Se não puder, não tem problema, você me responde e depois a gente traz essa questão de volta com o Eriel em outro momento. Mas assim, a gente ainda está vivendo o mês de setembro, que é nacionalmente conhecido, e não sei se internacionalmente, me corrija se eu estiver errado, como Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E o que a gente vê é um trabalho muito midiático de que coloque-se à disposição de alguém, converse, seja ouvinte, bababá. Acho ótimo e eu acho que todo mundo precisa em algum momento desabafar, mas a minha questão é a seguinte: é, uma coisa eu, por exemplo, eu vou ligar para um amigo e vou conversar com ele porque eu tô me sentindo triste hoje. A outra é uma pessoa que já tem tendências, por exemplo, suicidas, que a gente sabe que é uma pessoa que precisa de cuidado, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. É, conversar com qualquer pessoa é tão válido quanto duas opções: procurar um psicólogo, ou se você não se acha capaz de procurar um psicólogo, eu digo capaz financeiramente, ou você tem aquela questão que nós já falamos daquele bloqueio de falar com uma pessoa que eu não conheço, me abrir com essa pessoa, procurar, por exemplo, aquela central de apoio à vida. É tão válido que qualquer pessoa se coloque à disposição. Sabe por que eu estou te questionando isso? Pelo seguinte: vamos supor que você não fosse psicólogo. E aí eu começasse a conversar com você e falar. Até onde uma pessoa sem algum tipo de formação técnica e teórica pode de fato ajudar ou pode contribuir para que essa pessoa acabe por tomando uma decisão que pode acabar com a vida dela? Olha, então aí
nós estamos diante de dois temas, né? Tá, E que um precisa complementar o outro, né? certo. Então, é importante que conversem com amigos? Sim, é muito importante, né? Ter o apoio emocional de pessoas ao seu redor, né? Que estejam ali para te abraçar, para te acolher, é super válido e muito importante, né? A, a questão é que às vezes o amigo ele se sente na obrigação de salvar o outro, né? E às vezes assim, o outro só está naquela posição de eu quero falar, eu quero desabafar, né? Então é importante saber que você está no papel de acolhedor, né? Que você está ali no papel para cuidar do outro, para ouvir o outro e não para resolver os problemas do outro, né? E isso não elimina a importância da terapia, né? Que é a procura de um profissional que vai auxiliar nesse processo de uh, entender o que é essa ideação suicida, de onde vem, se está ligada a um princípio de depressão, se é crônico, se é situacional, né? Então, uma coisa não elimina a outra. É muito importante ter o amigo, né? E assim, eu acredito que a, você falou da questão do amigo validar, né? Essa ideação suicida. Eu acredito que só se for uma pessoa que tenha dificuldade em ter empatia pelo outro, né? Então, ao que seja grossa, ai, não quero falar com você, você está sempre falando Não, sobre a mesma coisa. Só na se for verdade, nesse gente, sentido. na verdade, assim, a validação que eu disse não foi nem nesse sentido, mas assim, eu quis dizer que, por exemplo, é... Ai, como é que eu vou... Porque assim, eu acho que a partir do momento que eu tenho tendências, eu estou falando com o meu terapeuta, com o meu psiquiatra, enfim, eu acho que a formação técnica de um psicólogo te dá embasamento para você saber até como conduzir esta conversa, entendeu? Sim. Não que eu acho o seguinte também, sendo muito, muito sincero, eu acho que se a pessoa tá certa do que ela vai fazer, eu acho que ela vai acabar fazendo porque ela não tem mais esperanças, tá? Mas o que eu quis dizer com essa questão do amigo é que assim, até onde pode ser um risco eu não ter o mínimo possível de conhecimento ou de trato, de como conduzir, do que falar, do que não falar, e isso dá um gatilho, entendeu? Porque assim, de novo, eu tô levantando esse tópico porque foi uma coisa que já tinha ficado na minha cabeça lá na live com o Eri, e eu vim trazendo, amadurecendo isso, e eu sei que assim, é um assunto muito delicado, é um assunto muito peculiar, mas assim, eu precisava fazer essa pergunta porque assim, o que eu sinto é que, infelizmente, como muita coisa que a gente vê, qualquer um fala muito sobre qualquer coisa. Sabe assim? Eu acho que existem assuntos que precisam ser ditos, precisam ser tratados. Mas também acho que é preciso ter um cuidado. Porque a gente sair falando de qualquer coisa pode gerar uns gatilhos que a gente não sabe controlar, entendeu? Então, assim, eu acho que o Setembro Amarelo tem uma importância ímpar, porque prevenção ao suicídio é um assunto que precisa ser dito, porque mais e mais pessoas têm cometido suicídio. A gente vê que isso tem aumentado, não tem diminuído com o passar do tempo. Mas eu fico me perguntando até onde essa massificação do falem, 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 falem é tão boa. Porque eu acho que, assim, tem que ter o falem, 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 mas também tem que ter o seguinte: procurem a ajuda de um psicólogo, procurem um profissional especializado, procurem um centro de apoio à vida. Assim, a gente precisa fazer com que as pessoas rompam essa barreira de um preconceito de que quem precisa de apoio psicológico, de ajuda psicológica, é gente louca. Não! Se você tem uma tristeza que não passa, você tem que ir no psicólogo. Se você tem alguma coisa com você que você não consegue lidar, você tem que ir no psicólogo, porque, assim, porque você estudou para me ajudar a lidar com isso. Entendeu? Foi nisso que eu queria me pegar, assim, nessa questão de que às vezes parece banal, de que é só falar, 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 falar e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que falta
o engajamento das pessoas em validar o procure um psicólogo. Procure um profissional da área, porque ele vai poder te ajudar e assim, com garantias. Garantias eu quero dizer assim, de uma pessoa que estudou para aquilo e que vai saber conduzir esse papo, entendeu? E que Sim. talvez vai dar resposta para essa pessoa de até de onde vem isso, por que vem isso, entendeu? Era nesse ponto que eu disse de que tal, às vezes o amigo é super importante, mas pode chegar um ponto desse papo que ele não consiga ir além do que um terapeuta, do que um psicólogo faria, entendeu? Sim, mas a postura é exatamente essa, né, Vini? É assim, uma coisa não elimina a outra, né? O seu amigo, ele não é o seu psicólogo, né? Sim. Ele não tem técnicas para isso e nem tem que saber também, né? Porque ele é o seu amigo. Ah, mas uma coisa complementa a outra. Então, assim, é importante validar. Procura o terapeuta, né? Vamos lá, eu te ajudo a procurar, né? Eu vou na primeira consulta com você, eu te levo lá na primeira sessão. Então, assim, uma coisa ela complementa a outra. É importante ter amigos que conversem, sim, né, com aquele que tem a ideação suicida, mas também é importante que ele procure o profissional da saúde mental. Muito Ótimo, importante. Então, ótimo. assim, uma coisa complementa a outra. Sim. Não tem como ser coisa isolada. Tratar um Uhum. paciente que não tem um mínimo de apoio social é muito difícil, né? Entendo. É muito Claro. difícil também para um amigo que tem uma ideação suicida e que não faz um acompanhamento profissional. Então, Certo. as duas coisas elas precisam caminhar juntas. Ótimo. Di, e pra gente já ir caminhando, né, pra gente poder fazer um fechamento, você, como profissional da saúde mental, o que você pode dizer ou você pode deixar algum tipo de conselho, alguma dica para que a gente consiga buscar essa autoaceitação, que, de novo, na minha visão, é o processo mais importante, porque para aceitar o próximo, eu tenho que estar bem comigo. Sim. Então, assim, é importante dizer que essa questão da autoaceitação, ela será sempre um processo, né? Então, você não acorda do dia para a noite com as convicções que você criou hoje. Elas vão diante de um processo, né? E aí, você falando sobre isso, eu me lembrei do psicanalista Lacan, né, que deu continuidade fez uma releitura às obras de Freud. E ele falava muito sobre o indivíduo e o sujeito. Né? Então, o que é o indivíduo e o que é o sujeito? O indivíduo sou eu, o indivíduo é você, né? E o sujeito? O sujeito é aquele que cria uma consciência, que tem experiências e que conquista o seu lugar de fala, né? Através dos questionamentos de quem sou eu, o que eu gosto, né? Para onde eu estou caminhando, para onde eu vou. Então, todo indivíduo precisa tornar-se um sujeito. Então, é importante que você passe por esse processo de autoquestionamento mesmo, né? Por que será que eu sofro tanto com a opinião alheia? Por que eu não consigo dizer com orgulho quem eu sou, do que eu gosto, para onde eu vou, né? Lembrando sempre de que a nossa sociedade é doente. Então, ela sempre terá dificuldade de aceitar o outro, né? Seja o que for. Aquele que estiver fora do padrão será sempre uma dificuldade para a sociedade. Será sempre um desafio essa questão da autoaceitação, de olhar para si próprio e chegar à conclusão de que eu sou assim, ponto final. Não importa como o outro me olhe, né? E aí eu já ouvi pacientes que disseram assim, olha, a partir do momento em que eu resolver me aceitar, de que eu descobri quem eu sou, né? Foi como um peso que saiu das minhas costas. E não importa o que digam a meu respeito, o que importa é quem eu sou, né? E assim, dizendo isso, inclusive da minha experiência própria, né? Então, a gente vai caminhando e vai evoluindo diante de quem nós somos e diante dessa ideia
da autoaceitação, né? Uhum. Do domínio próprio também. Eu tenho controle das minhas emoções, eu desenvolvi uma maturidade emocional para saber que eu não vou ser aceito e aprovado por todos, mas que eu me aceito como eu sou. Di, acho que acho que essa sua última fala, ela vem tão carregada de verdade. Ela vem tão carregada de necessidade de se ouvir isso. Para mim, eu acho que você pegou num ponto que é crucial. A nossa sociedade é uma sociedade doente. A nossa sociedade, ela precisa evoluir num grau tão grande, porque assim, enquanto nós, enquanto semelhantes, não nos olharmos assim, enquanto nós, enquanto humanos, não olharmos para o próximo com um olhar de respeito, com um olhar de empatia, com um olhar de quem busca ajudar e acolher, nós vamos continuar doentes, nós vamos continuar julgando, nós vamos continuar estabelecendo padrões que às vezes são impossíveis de serem alcançados, e eles, além de impossíveis, eles sequer são necessários para alguém. Eu acho que, de novo, conversar com um psicólogo me traz à luz que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, para as nossas novas gerações, de que falar sobre saúde mental, que cuidar da saúde mental é fundamental. Porque só assim, só eu tratando dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que são problemas pessoais que talvez eu não consiga dividir com o espelho, nós teremos uma geração melhor. Nós faremos deste país um lugar melhor. Porque assim, aí trazendo à tona a política, que é uma coisa que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo de discutir. Se nós tivéssemos mais empatia, se nós fôssemos seres humanos emocionalmente tratados, nós não veríamos certas coisas acontecendo e acharíamos normal. Nós não teríamos no poder uma pessoa que vê o seu país perder quase 150 mil vidas e não faz nada quanto a isso. Nós somos uma nação doente. Nós somos uma sociedade que precisa ser tratada emocionalmente. Sim, né? A esperança é exatamente a geração futura, né? Mas para isso precisa haver um movimento de nós, né? Enquanto jovens, enquanto militantes de algumas causas, né? Enquanto consciência. Lembrando que há uns anos atrás a coisa ainda era muito pior, né? Embora exista todo esse movimento, né? De dos conservadores que querem retroceder, ainda tem uma geração que diga, calma, né? Espera lá. Nós lutamos, nós batalhamos, né? Os nossos antepassados batalharam, né? A geração passada, alguns tiveram essa consciência e batalharam para que nós chegássemos até aqui. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Então estamos aqui para lutar, né? Para arregaçar as mangas e ir à frente, né? Sim, Então, já pensando na geração futura, na geração que vem. Aí. exatamente. Então, essa é a nossa esperança, né? De que a educação possa ser melhor, que haja uma melhora, não no sistema, o que eu acho muito difícil, né? Mas nos profissionais que estão sendo gerados hoje, né? No aqui e no agora. Exatamente, exatamente. De, eu, de novo, né, fico aqui com essa cara de besta, porque para mim poder bater esse tipo de papo é muito importante, assim, sabe? Eu sempre disse para todo mundo que os números, quantas visualizações,
pouco me importa. O que me importa é essa troca. O que me importa é ler comentários de que as pessoas dizendo pra gente durante a nossa live o quão importante é esse tipo de bate-papo. O quão importante é conversar sobre saúde mental. O quão importante é nós tentarmos entender que nós somos plantinhas com sentimentos e que precisam ser tratados e que precisam ser cuidados. Então, assim, eu vou rasgar seda mesmo, eu vou agradecer demais mesmo, porque, mais uma vez, foi incrível. Foi incrível. Eu acho que a gente sempre escolhe um tema, né? A gente tem que escolher um tema até para fazer divulgação, para que vocês profissionais possam se embasar ainda mais. Eu preciso sempre estar meio que antenado com vocês para que a gente possa bater um papo coeso. Mas assim, foi incrível porque na sua primeira fala você trouxe um termo que para mim fez toda a diferença na nossa conversa, que mais do que se aceitar, eu acho que a gente precisa aprender a não ficar buscando a aprovação de ninguém. Você, Diego Cardoso, é um cara incrível. Eu, Vini Ribeiro, sou um cara incrível. E se as pessoas não concordam com isso, problema delas. Você vai viver sendo o cara incrível que você é, eu vou viver sendo o cara incrível que eu sou, e a gente vai tentar conciliar essas micro-perfeições, esses pontos altos, esses pontos fortes, para tentar fazer o bem, para tentar acolher, para tentar ajudar. Não para tentar agradar a uma sociedade, a uma classe, a um grupo, a 3 ou 4 pessoas. A gente vai batalhar para ser o que a gente é, o que a gente quer ser, e com isso tentar fazer a diferença para alguém. Exatamente. É isso aí. Eu também agradeço. Acho ótima essa iniciativa do grupo, acho isso super inovador e incentivo para que permaneça mesmo, que venham mais profissionais, que venham mais pessoas com experiência para agregar, né, para dar relatos, depoimentos. Eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, que é criar meios, né, de confronto para gerar reflexão na sociedade, nas pessoas que estão ao nosso redor, porque se eu consigo gerar isso em um ou dois que está próximo de mim, né, esses dois vão gerando ainda mais, e é assim que a gente monta o nosso time, e é assim que a gente se fortalece. Muito obrigado. Di, mais uma vez obrigado. Hoje, o Orgulho de Ser recebeu o psicólogo Diego Cardoso, rede social do Diego, @Cardoso_PC. Bate papo com esse cara, procura esse cara, porque é mais um profissional que eu tenho a honra de ter batido papo. Di, mais uma vez, obrigado. Muito, 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 muito obrigado por essa troca. Foi incrível ter você com a gente. Um beijo enorme no seu coração. Obrigado. Pra você também, Vini. Gratidão. Bom? Toda, meu amor. Toda. Gratidão sempre. Esse foi Diego Cardoso, psicólogo. Eu sou Vini Ribeiro, orgulho de ser. A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau.